Nesse vídeo nós vamos continuar a tratar da divisão meiótica, dando ênfase ao ciclo celular meiótico, tomando como referência mais uma vez uma célula animal. Nesse caso, a fase que precede a divisão meiótica também é chamada de intérfase, subdividida em períodos G1, S e G2. Muito parecido, para não dizer a mesma coisa, que acontece antes da divisão mitótica. Lembre-se que no período S acontece a duplicação do material genético. Aí a gente deve partir para as etapas que caracterizam a divisão celular meiótica. Existem duas. A meiose, que nós vamos chamar de 1, dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, e a meiose, que nós vamos chamar de meiose 2, dividida em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Nesse primeiro quadro, eu quero te mostrar que a meiose 1 é a etapa da divisão meiótica que leva à redução da ploidia da célula, ou seja, uma célula 2N vai se dividir em duas células filhas haploides. Me acompanhe. Vejam os eventos que acontecem na prófase 1. Desagregação do núcleo, formação das fibras do fuso e do áster, migração dos centrossomos com os centríolos para polos opostos à célula, início da condensação cromossômica. Porém, eu quero que você preste bastante atenção num evento exclusivo da prófase 1 que diferencia essa divisão da divisão mitótica. Repare que agora nós temos os pares de homólogos sendo formados. Eu destaquei os cromossomos homólogos pareados. Vejam, esse par de homólogos foi formado, esse par de homólogos foi formado. Observando esse desenho, eu consigo concluir que essa célula é uma célula 2N igual a 4. O que isso significa? Que existem dois representantes de cada tipo de cromossomo e um total de 4 cromossomos nessa célula. Repare que quando os homólogos estão pareados, eles podem ser chamados de tétrades, porque um par de homólogos na prófase 1 tem 1, 2, 3, 4 cromátides, ou bivalentes, uma vez que um par é formado por 2 elementos. Na metáfase 1, os cromossomos atingem o grau máximo de condensação, estão alinhados na região equatorial da célula e ligados às fibras do fuso. Porém, reparem que agora são os pares de homólogos que estão alinhados na região equatorial da célula e não apenas um cromossomozinho embaixo do outro formando uma linhazinha. Agora nós temos pares de homólogos alinhados na região mediana. O que deve acontecer na anáfase 1? Os pares de homólogos devem ser separados. Vejam, um representante do par amarelinho veio para cá, o outro foi para lá. Um representante do par verdinho veio para cá, o outro foi para lá. Até que finalmente nós chegamos na telófase 1. Como isso daqui é uma célula animal, devemos destacar a citocinese centrípeta. Acontece a formação daquele anel de estrangulamento que divide essa célula em duas. Eu preciso que você preste muita atenção na ploidia das células resultantes da meiose 1. Veja, um representante amarelinho em cada célula, um representante verdinho em cada célula. O que isso significa? Que isso daqui é uma célula N igual a 2 e que isso daqui também é uma célula N igual a 2. Porém, a meiose não para por aqui. Existe uma segunda etapa na qual essas células que foram formadas na meiose 1 passam por uma divisão equacional. Vamos a ela. Quando nós definimos meiose, dissemos que, nesse caso, uma célula-mãe divide-se em 4 células filhas com metade da sua ploidia. Quando fizemos a análise da meiose 1, vimos que o resultado dessa etapa da divisão meiótica são 2 células filhas haploides. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos tratar da segunda etapa da divisão meiótica, chamada de meiose 2. Nesse caso, cada célula filha resultante da meiose 1 vai passar por uma divisão equacional muito semelhante à mitose. O que isso significa? Que cada célula resultante da meiose 1 dá origem a 2
totalizando no final da divisão meiótica 4 células filhas. Os eventos prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2 são semelhantes àqueles que foram observados na divisão equacional. É como se uma célula N igual a 2 passasse pela mitose, gerando 2 células filhas, e outra célula N igual a 2 passasse pela mitose, gerando mais 2 células filhas. Por que essa meiose 2 é viável na divisão meiótica? Porque quando a meiose 1 termina, os cromossomos ainda estão na sua forma duplicada. Consequentemente, existe a possibilidade de afastarmos as cromátides irmãs. Agora você deve estar reparando que isso daqui é uma célula N igual a 2 e que essas células também são N igual a 2. A diferença é que nesse caso os cromossomos ainda estão duplicados e nesse caso os cromossomos estão sob a forma simples. Em suma, a diferença é a quantidade de DNA em cada uma das células. Para a gente finalizar esse módulo, precisamos analisar o gráfico que mostra a variação da quantidade de DNA por célula no ciclo celular meiótico. Me acompanhe. Aqui no eixo Y, nós temos a quantidade de DNA por célula, aqui no eixo X, os momentos do ciclo celular meiótico que nos interessam. Aqui no período G1, a célula que está dando início ao ciclo meiótico tem uma quantidade de DNA igual a X que permanece nesse valor até o período S, quando acontece a duplicação do material genético e a quantidade de DNA vai para 2x. Ao término da primeira divisão meiótica, veja, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, a quantidade de DNA voltou a ser igual à inicial, porém existe mais uma redução a acontecer na meiose 2. Portanto, quando a meiose terminar, as células filhas, além de terem metade do número de cromossomos, devem ter metade da quantidade de DNA da célula mãe. Era isso que nós precisávamos fazer nesse módulo. Eu te vejo no próximo, no qual nós vamos continuar a tratar de meiose. Um forte abraço do Aulática. Até lá!